Pessoal, mais uma vez, preciso dizer que essa aula está sendo gravada para fins de comprovação, para fins de prestação de contas. Então, esse material vai ficar guardado no YouTube para o Ministério da Cultura e também para o Instituto Cultural Vale. A gente também está disponibilizando o link da reunião para caso aqueles alunos que não puderam estar presentes, eles possam assistir a aula, e quem tiver dúvidas possa reassistir. É... E é isso. Então, oficialmente, boa noite todo mundo. Obrigado por vocês terem compreendido que na semana passada a gente não pôde fazer a aula 4 e estão aqui para a gente fazer esse encontro nesse momento, tá bom? Marcelo, é com você e sigo por aqui. Obrigado, Ed. Queria agradecer vocês também por aceitarem trocar a data da semana passada, tá? Muito obrigado. Já estou ficando bom, já dá para dar aula direitinho para vocês. Obrigado por serem pacientes e por, enfim, abrirem essa oportunidade da gente adiar um pouquinho essa última aula. É o nosso último encontro virtual, tá? Nem por isso ele é menos importante. A gente vai seguir o padrão das últimas aulas, então a gente vai fazer uma pequena recapitulação do assunto novo da última aula, que eram algumas dicas, né? Eram assuntos um pouco mais fáceis, então a gente vai acabar gastando um pouquinho menos de tempo. E assim como para as outras turmas, eu preparei uma introdução sobre edição de fotos, tá? A gente vai falar mais sobre a edição de fotos, principalmente nos editores nativos nesse momento. Eu até vou mostrar uns exemplos do Lightroom, e a gente vai entrar mais focado em opções de aplicativo no dia do nosso prático, tá? Então, a gente vai fazer fotografia e a gente vai entrar mais em detalhes, até mesmo por conta dos níveis diferentes que a gente tem dentro das nossas turmas, quanto aos aplicativos que usam e os que não usam o aplicativo, tá? Então, para aqueles um pouco mais adiantados, peço um pouco de paciência, tá? Mas não deixem também de expor algum conhecimento que vocês saibam e que, de repente, não foi falado aí para a gente fazer essa troca, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou apresentar a nossa tela aqui, a minha tela para vocês. E nós vamos fazer uma recapitulação da última semana, antes de mais nada, tá? Fazendo spoiler. Não vamos fazer, não. Vamos lá, a gente já falou sobre isso tudo. E vamos lá, recapitulação. A gente terminou a última aula, não sei se todos lembram, mas a gente falou aí sobre a questão que envolve o foco no celular. Vamos repetir rapidinho para ter certeza que vocês pegaram essa ferramentinha que boa parte do time aqui de Brumadinho eu já sei que já faz, tá? Então, isso em todos os telefones, apesar da gente estar usando o iPhone aí como exemplo na foto, quando você toca o seu dedo na tela, você encontra o foco naquele que você decidiu ser o seu elemento principal. Quando você toca na tela e segura, você garante o bloqueio do foco nesse elemento principal, né? Então, a gente comentou que o celular é um bichinho muito inteligente, que ele tenta fazer tudo para você na foto. Só que é importante você saber que você tem controle disso, e é por isso que você vai começar a fazer o ajuste do seu foco, tá? Então, decidir onde você quer que esteja o foco principal da sua foto. Então, toca o dedinho na tela. Alguém chamou, levantou a mão? Não? A Natália, que está mandando um recado aqui no chat, dizendo que fez uma cirurgia dental, retirou os sisos e ela não vai conseguir falar, Tá mas bom, ela vai ficar observando a aula, tá tá bom? bom. Como eu não estou vendo as mensagens, aliás, deixa eu até... Só vou entrar aqui rapidinho no link.
pelo celular também, porque aí se alguém escrever eu não fico aqui pedindo para vocês pararem e me falarem, tá? Então acho que é só me autorizar aí, eu acabei de pedir. Ok. Foi. Aí eu consigo acompanhar em tempo real. Então, legal. Vou até ler aqui só para recapitular o que eu estava falando. Para fazer foco nos telefones é bem fácil, apenas clique na tela em cima do objeto, então um quadrado amarelo, no caso do iPhone, pode ser que seja quadrado azul, vermelho, preto, em alguns casos é uma bolinha branca, tá? E aí você consegue fazer o foco corretamente, tá? Quando eu falo aqui, às vezes você precisa tocar algumas vezes para ter certeza que esteja focado, é porque se você der um toquinho só, ele encontra. E se você demora muito para fazer a sua foto, ele vai decidir de novo para você qual é o melhor foco, aí você vai ter que tocar várias vezes. Portanto, é importante o bloqueio do foco, tá bom? Mensagens na chamada, agora sim, estou vendo as mensagens. E ainda usando esse artifício do dedinho na tela, né? Então, fiz o bloqueio do meu foco, mexendo o dedo levemente para cima, ou para baixo, ou para o lado esquerdo, ou para o lado direito, vai depender do modelo do seu telefone, tá? Eu vou controlar a claridade, né? Eu chamei assim para ficar mais claro, que é a exposição da foto, é o quanto que ela está clara. Então, se eu quero deixar mais claro do que eu tenho no ambiente, eu vou colocar o dedo para cima, tá? Arrastar ele devagarzinho para cima ou para o lado direito em alguns casos. E se eu quiser deixar mais escuro, dedinho arrastando para baixo e lado esquerdo em outros casos, tá? Então vamos lá. Acho que mais alguém entrou, o pessoal está entrando. Para quem está entrando agora, a gente está fazendo uma recapitulação da última aula, tá bom? Outra dica importante que eu dei na aula passada foi a do não use flash, né? Então, expliquei os motivos, né? Então, é uma fonte de luz muito pequena, que não necessariamente vai melhorar a sua foto. O ideal é que você leve uma luz ou ilumine o seu elemento principal da sua foto, ou leve o seu elemento principal para um local onde tenha mais luz. Não tem jeito? Aí sim a gente usa o flash. É o último do último do último caso, tá? Ele normalmente não ajuda na sua foto. E essa dica aí, super simples, mas que é tão importante quanto limpar a lente, que a gente falou nas primeiras aulas, que é segurar sempre o celular com as duas mãos. Acho que o Marcelo travou, né? Pessoal, o Marcelo caiu. Vamos esperar alguns Pessoal, minutinhos. estou Marcelo, falando aqui no outro, parece que eu tive alguma queda de internet na outra conexão e eu já estou reconectando, tá bom? ok. Oi, gente. Oi, voltou. Até onde vocês ouviram? Estão me ouvindo? Sim. Até onde você... Até segurar o telefone com as duas mãos. Legal. Aí eu perguntei para vocês, falei, enfim, da importância de segurar com as duas mãos, tá? Então, para não perder foto. E aí eu perguntei para vocês se estava claro
esses conceitos da última aula. Se alguém está com alguma dúvida com relação a essa questão que envolve o foco, se tem alguém que testou, que não fazia e testou, queria saber de vocês aí, se está claro esse conceito, se a gente pode seguir aí para o próximo tema. Claro, Marcelo. Então tá tudo certo para Giovana, Jaqueline, tudo certo? Você já usava o processo de fazer o foco ou não? Você está no mudo, Jaqueline. Mas eu entendi que ela não usava. É isso? Então tá bom. Você está no mudo, tá, Jaqueline? Não deu para a gente ouvir. Eu fiz a leitura labial aí, tá? Ai, que legal! Desculpa aí, você fez a... Desculpa. Mas você não usa e tentou usar? Não, eu tentei usar, eu não conhecia, era desconhecido para mim, entendeu? Eu não usava, porque eu não sabia. E você conseguiu? Não, eu consegui, tanto da luminosidade aqui, como do foco. Tá, legal, muito bom. Então, pessoal, criem esse hábito, testem isso daí, tá bom? Para aqueles que já usam, continuem usando. Acho que vocês já sabem o benefício que isso traz para a foto, tá? A gente agora vai dar start aqui, a gente vai dar início à parte que envolve a edição de fotos, tá? Então, eu vou voltar a apresentar minha tela, e aí vocês vão me perguntando aqui, tá bom? Ô, Marcelo, deixa eu só te perguntar uma coisa. Claro. Eu não sei se eu estou ultrapassando, mas só para eu entender a hora certa, se isso vai chegar, porque vocês falaram muito do zoom óptico. Isso nós vamos aprender na aula prática? Então, a gente falou, né, por cima do tema, né, falando para a gente evitar o zoom digital e usar somente o zoom óptico, né? E aí a gente explicou que o zoom óptico normalmente é aquele que ocorre quando há a transição de uma lente para outra. Então, eu não sei qual o aparelho que você está usando e se ele de fato fornece essa ferramenta, né? Normalmente, os celulares que têm mais de uma lente, ele faz essa transição do zoom óptico, tá bom? O meu tem 3 lentes. Então, você tem isso, né? Então, qual o aparelho que é o seu? O meu é o Motorola G82. Eu te mando depois especificamente quais são do G82 da Motorola, tá? No WhatsApp, mas a gente vai ver isso presencialmente, sim. Tá? Porque é até mais fácil mostrar para você entender quando que você está usando o zoom óptico e quando você começou a usar o zoom digital, que é aquele que, na verdade, se aproxima da imagem digitalmente, né? Então, não é porque é o alcance da sua lente, tá? Mas a gente vai ver. Tem algumas coisinhas que a gente vai acabar batendo no presencial e que vai ser mais legal e mais fácil o entendimento, tá? Perfeito. Mas você tem essa ferramenta, sim, eu te adianto aí um pouquinho no WhatsApp, tá bom? Pode me cobrar. Ok, obrigada. Então, vamos lá. Vou espelhar minha tela aqui para vocês, novamente. Então, de onde paramos? Para a gente iniciar a edição de fotos, eu trouxe aqui 3 fotos, tá, que estão no meu Instagram, que estão lá no início do Instagram, que eu chamo de Tap to Edit, que é toque para editar a foto, né, uma brincadeira para que os seguidores, vejam o antes e depois da foto. E aqui para a gente falar sobre como muitas vezes a manipulação, né, a pós-produção em foto, pode ajudar a gente chegar no resultado final que a gente desejava, ou então dar até uma nova roupagem para a nossa foto, tá? Então, eu fiz essa foto aqui em São Paulo, e aí eu achei que ela ficou um pouquinho sem vida, com poucas cores, sem muita luz, estava um dia bastante nublado, e aí eu tentei brincar um pouquinho com a foto, e aí eu cheguei nesse outro resultado que vocês veem ao lado, tá? Então, vocês podem ver que através da edição de foto, eu trouxe mais exposição, um pouquinho mais de brilho, mais de cor, deixei menos sombreado, então a gente consegue identificar algumas coisas que estavam muito sombreadas na foto da esquerda, tá? Para que fique claro que, tipo, poxa,
mexer na foto é uma coisa legal, tá? Então, por mais que a gente saiba que tem já um grupo de pessoas aqui que já brincam com alguns aplicativos, até mesmo avançados, é importante ainda a gente mostrar para outra parte aqui que, poxa, você fotografou, tá bonito, mas será que não vale a pena a gente passar aí num programinha de pós-produção para ver se dá para melhorar alguma coisinha ou corrigir algum aspecto técnico? E aí a gente vai falar mais sobre isso hoje. Vamos ver um outro exemplo aqui, né, que é até interessante. Tudo mexendo, no caso aqui, eu mexi só nos editores nativos, tá? Então são aqueles que vêm no nosso próprio celular, não é nenhum aplicativo extra, tá? Então aqui a foto de um modelo que provavelmente não, foi feita já à noite. Eu joguei uma fonte de luz, até fez uma sombra lá atrás, era uma luz mais quente, por isso que ela ficou assim, mais laranja. E aí eu falei, pô, vou fazer um exemplo exagerado aí para o povo ver o que dá para fazer na pós-produção, né? E aí eu cheguei nesse exemplo, que é uma foto que ao invés de estar vermelha, está mais azulada. Você não sabe mais dizer se está de dia ou de noite, porque eu aumentei a exposição. A gente consegue ver melhor a cor do cabelo, a gente consegue ver até o tipo de corte ali, que tem a lateral mais raspada, no outro exemplo não está tão claro, a cor do terno, enfim. Temperatura de cor é outra. Então, quantas coisas a gente pode fazer aí com o processo de pós-produção, tá? E aí, para a gente sempre ter aquela coisa mais participativa, nessa última foto, se vocês fossem editar ela, não tem certo ou errado, o que vocês fariam nela? Tipo, o que vocês fariam nessa foto aí? Não vão brigar para quem fala antes, hein? Por favor. Não vão o quê? Não vão brigar para ver quem fala antes, hein? Eu estou falando muito, vou deixar os meninos falar. Bom, eu acho que eu Podem falar, gente. aumentaria a saturação, aumentaria a exposição, o balanço de preto, né? Quer dizer, a luz. Esqueci o nome da configuração, quando você aumenta a exposição do preto. E acho que só. No iPhone, se eu não me engano, a gente chama de ponto preto, Isso, né? ponto preto. Isso. Muito bom, Jonathan. Alguém mais quer falar o que faria? Não tem certo ou errado, porque pensa, é um processo criativo, quase artístico. Se eu quiser fazer essa foto toda roxa, eu posso, né? Então, assim, então é o que vocês fariam mesmo. Pode falar, Jaqueline. Uai, como eu não sei fazer essas edições ainda, né? Ainda não sei, porque vou aprender, né? A única coisa que eu sei fazer é na edição do celular mesmo, eu ia colocar aí no quente, que ia dar mais vida nessas cores. Então, mas assim, então você pode falar com as suas palavras mesmo, não tem problema. Esquece o aspecto técnico que a gente ainda vai entrar. Olha, você tem Então, razão. Realmente, se deixasse um pouco mais quente, ficaria bem legal. Concordo com você. Muito bom. Tá vendo? É isso, não tem um certo e errado. E aí, poxa, a gente pode testar tudo, né? A gente pode fazer ficar quente, ficar frio. E ela falou também deixar mais vivo a cor, então imagino que ela queira também brincar com saturação, né? Que nem o Jonathan falou. Esses termos técnicos aí eu não sei ainda não, porque pelo jeito que parece que é uma peruana, uma colombiana. Muito bem. E as roupas delas, elas são muito coloridas, né? Exato. Então aqui, pela cultura lá deles da cor, eu faria isso. Legal. Não, ninguém quer mais comentar? É isso, Jonathan e Jaqueline. Eu acho que seria a saturação, né, para dar uma vivada nas cores. A temperatura deixaria um pouquinho mais quente, né, na calidez. E o ponto preto, que eu aumentaria um pouco para aumentar os detalhes, assim, das cores e das texturas. Olha lá, vamos lá. E aí a gente vê que, eu não sei se eu deixei mais quente, eu acho que não, tá? Mas eu aumentei sim saturação, aumentei contraste, aumentei exposição, tirei um pouquinho de sombra. Isso foi o que eu acabei fazendo na foto. E a verdade é que
a foto, ela era, a realidade era mais viva do que de fato saiu, né? E aí eu puxei um pouquinho, e muito legal, Jonathan, ver que você, pô, tá super ligado aí nos termos, o que cada um faz, e falar para o pessoal que vai começar a mexer com edição, que conforme você teste, conforme você comece a fazer as edições, seja em aplicativos externos, ou seja, nativos, vocês vão começar a ter a mesma percepção que o Jonathan teve quando ele explicou muito bem em palavras o que ele queria fazer com a foto. Tá? Então, conforme ele ia falando, eu conseguia visualizar, assim como a Jaqueline, por mais que ela tenha utilizado o vocabulário que ela está acostumado, que é menos técnico, super entregou e super funcionou o entendimento, tá? Então, é muito legal utilizar a edição de fotos, façam uso disso, e a gente vai dar esse start agora falando sobre alguns conceitos e alguns termos, tá, Jaqueline, que são comuns para todos os aparelhos de telefone. Então, tem diferença em alguns, tem alguns termos que são diferentes, eu não vou entrar muito nesses. Eu vou falar primeiro dos mais importantes e daqueles que vocês provavelmente vão usar mais, tá bom? E aí a gente vai ver, através de exemplos, né, como aplicar isso nas fotografias, tá bom? Ok. Vamos lá. Eu vou passar um videozinho para vocês sobre a edição dessa foto que está aí na tela de vocês agora, tá? Então, eu escolhi uma foto aleatória, mexi nos controles, no caso do iPhone, tá? Não se assustem se vocês estiverem com outro aparelho, porque os nomes vão ser os mesmos e, teoricamente, os ajustes você mexe praticamente da mesma forma. Então, no iPhone, ele vai de 0 a 100 e 0 a menos 100, quando eu quero aumentar ou diminuir. Tá? Em alguns vai ser de 0 a 10, mas a proporção é a mesma, tá? Ou de 0 a menos 10. E aqui você mexe para o lado, mas pode ser que o seu você mexa para cima e para baixo, tá? Mas o importante é você conseguir entrar no seu editor de fotos nativo e entender o que quer dizer cada coisa, tá bom? Deixa eu tirar aqui e abrir o vídeo. Se vocês não estiverem conseguindo enxergar bem o vídeo, vocês me falem, tá? Então, eu vou falando, a gente vai vendo o vídeo, eu vou pausando e a gente vai entendendo o que está acontecendo aqui. Alguém tem alguma pergunta antes, por enquanto, pelo que a gente já fez aqui? Não, eu não. Então, bora lá. Se estiver indo muito rápido, vocês me falem. E, de novo, não se desesperem, é muita coisa. Ninguém vai sair daqui hoje sabendo de cor e salteado todos os termos. O importante é que vocês tenham esse primeiro contato e se arrisquem a ir na foto de vocês e brincar. Mesmo que você estrague a sua foto, depois você recomeça e faz de novo, tá? Esse é o grande segredo aí da edição. Brincar e entender os comandos. Eles assustam, mas são facinhos. Então, vamos lá dar o play. Eu peguei essa foto, tá? E todos os celulares, ou quase todos, têm a opção de você fazer um ajuste automático. Então, foi o primeiro clique que eu dei, tá? Eu fui no automático e ele decidiu por mim todos os ajustes que eram necessários nessa foto. Muitas vezes, ele já resolve o seu problema, tá? Então, de repente, muitas vezes ele já deixou sua foto com a carinha que você queria. Ele vai acertar às vezes. Às vezes não, tá? Se você tiver com tempo, faça você o ajuste. Se não tiver, bem provável que você possa confiar nele, tá? Tente, mas às vezes Marcelo, ele fala. esse símbolozinho aí que você... isso mesmo que está piscando aí. Que seria do ajuste, tem alguma coisa a ver com a correção da iluminação? Porque eu cliquei numa foto que o meu não apareceu nada disso aí. Então, é que essa aqui foi o que eu expliquei, né? Não necessariamente os ícones vão ser os mesmos, tá? Por isso que a gente vai ter que entrar um pouco mais a fundo nesse tema, ao vivo, para a gente ver caso a caso, tá? Então, essa varinha mágica, né, que aparece aqui para vocês, aqui do iPhone, é o modo automático. Então, quando você for ajustar no seu
aplicativo nativo de edição, ele provavelmente, porque em quase todos os casos, ele vai ter uma ferramenta de ajuste automático. Aqui eu quis mostrar para vocês que existe essa ferramenta, tá? E aí ele vai decidir para você todos os ajustes. Você não vai fazer absolutamente nada. Ele só decidiu o que era melhor para você, tá? Ok. É esse primeiro ícone. Pode ser que o seu seja apenas escrito auto, de automático, tá? Mas aí a gente pode tentar identificar juntos, caso a caso, tá? Então, Peraí. Opa, entrou aqui. Então, eu mostrei que ele fez aqui um ajuste automático. Vamos ver o antes e o depois, tá? Então, a gente consegue ver algumas coisas que ele ajustou, tá? Vou passar rapidinho aqui. Vamos ver se eu vou entregar. Então, ele mexeu aí em luminosidade. Eu não vou entrar agora no que é em sombras, brilho, ponto preto. Tem algumas coisas que eu nem vou falar. E não mexeu muito mais que isso, tá? Mas é só para mostrar para vocês que existe a possibilidade de fazer automático. Mas agora vamos fazer passo a passo a edição que eu fiz. Eu vou mostrar para vocês passo a passo a edição que eu quis fazer naquele momento, tá? E é muito engraçado, porque talvez hoje eu já faria diferente, tá? Então vamos ver o que eu fiz na época. No caso aqui, primeiro vamos falar de exposição, tá? A exposição serve para deixar a nossa foto como um todo mais escura ou mais clara. Vou repetir aqui esse momento, tá? Exposição, Jaqueline, vai ter em todos os telefones. Todos, tá? O que ele vai fazer? Ele vai deixar a sua foto mais clara ou a sua foto mais escura. Como, atenção no que eu estou falando, é como um todo, tá? Não tem meio termo. Se eu aumentar a exposição, tudo vai ficar mais claro, e se eu quiser tirar a exposição, tudo vai ficar mais escuro. Claro que respeitando as tonalidades da própria foto. Então, esse ponto da foto que já é mais claro, se eu abaixar a exposição, ele vai ser o que vai ficar mais claro de tudo, porque ele já é o mais claro. E a mesma coisa se eu levar para a exposição para cima. Esse ponto, independente se eu deixo todo mais claro, ele vai continuar sendo o ponto mais claro da foto. Vamos ver de novo aí. Então, baixei a exposição, vamos ver. Tá vendo? Tudo ficou mais escuro, tudo. E a mesma coisa acontece no inverso. Tudo ficou mais claro. Então, esse é o ajuste mais comum da gente mexer. Me corrija se eu estiver errado, Jonathan. Não é a primeira coisa que você mexe quando você vai fazer sua edição de foto? Você diz a autocorreção, a varinha mágica? Não, a exposição. Quando você vai fazer assim, não é a primeira, não é acaba sendo, por consequência, não acaba sendo um dos ajustes que você mais dá uma checada, porque ele mexe na sua foto como um todo, certo? Certo, sim, porque geralmente a foto não sai na exposição, no brilho que a gente quer, né? Então a gente quer dar uma aprimorada e acaba mexendo nela, nessa opção. Exato. Então, assim, é por isso que eu trouxe a exposição, tá, gente? É algo que, enfim, vai aparecer, vai usar muito, tá? Vamos continuar aqui. Ficou claro que exposição, aqui eu acabei deixando aí, eu aumentei em 50, 51 a exposição, para alguns seria de 0 a 10, seria 5, tá? Então, aumentei aí razoavelmente bem essa exposição, deixei a foto mais clara, e é isso. A exposição vai mexer na claridade da sua foto como um todo, sem meio termo, tá bom? Vamos ver um outro aqui. Esse aqui é o de luminosidade, tá? Vamos ver o que acontece mexendo nele. Para baixo e para cima, tá? Vocês viram? Vamos repetir aqui o processo aqui. Opa, voltar. Deixa eu voltar aqui, desculpa, gente. Deu uma mexida errada, vamos lá. Vamos lá, exposição. Abaixei e aumentei. Tá? A luminosidade nessa foto é basicamente o mesmo conceito, tá? Vamos lá, ó. Tá vendo?
que aconteceu de diferente da outra, Jaqueline? Quer arriscar? Não consegui perceber, não. Sinceramente. Será que foi a parte de cima lá que ficou mais Exato. escura? A parte de cima ficou mais escura. Então, assim, ele pegou alguns pontos de luz apenas. Então, lembra que eu falei que o outro mexe na foto como um todo? A Sim. luminosidade, ela não necessariamente vai ter em todos, tá? Eu vou falar aqui por cima, porque é um conceito que tem bastante no iPhone e eu acho muito legal, mas não são em todos os telefones que tem, tá? Na maioria dos telefones, eles misturam a luminosidade e o altas luzes, que eu vou mostrar depois, eles chamam, normalmente é chamado de realce, tá? Então, a mistura dos dois, que é o que eu vou mostrar agora, ele vai mexer somente nos pontos que tem luz. Então, ele vai clarear mais somente onde já existe luz, ou vai clarear menos somente onde já existe luz, tá bom? Então, lembra, a exposição, ele vai mexer na claridade como um todo. Não interessa se está na sombra ou se está na luz. Ele vai aumentar ou diminuir. Já o realce, ou altas luzes e luminosidade, como é no caso do iPhone, ele vai mexer especificamente nos pontos de entrada de luz, tá? Então, a gente começa a ver que existe ajustes específicos, tá? Então, se eu quero mexer somente nesses pontos de luz e não quero mexer nas outras coisas, aí eu vou mexer diretamente no caso do iPhone, ou no caso da maioria dos telefones, eu vou mexer nos realces. Eu vou deixar rodar um pouquinho e já pauso de novo para explicar um pouquinho melhor. Vamos lá. No caso aqui, eu quis aumentar um pouquinho, vou mexer também nas altas luzes para vocês entenderem um pouco melhor esse conceito. Olha lá, aumentei tudo. Olha lá, aumentei tudo, ou vou abaixar um pouquinho. Entendeu o que eu quis dizer aí, vendo essa modificação muito sutil? Você, Jonathan, usa o altas luzes e a luminosidade? Sim, eu uso bastante. E é muito legal, né? Porque o que acontece, Jaqueline? Às vezes você gosta da sua foto como um todo, mas você se incomoda somente com a claridade, sei lá, do vitral. Ou no caso de um retrato, fala, poxa, a luz no rosto da pessoa está um pouco forte, eu só quero mexer ali. Só que se eu mexer na exposição como um todo, se eu tirar a exposição, eu vou escurecer a foto toda. E o que eu quero não é mexer no todo, eu quero só mexer naquela luz, tá? Então, você pode optar por mexer no realce da sua foto, tá? Que aí ele vai pegar só os pontos de maior luminosidade, tá? E vai alterar somente aquele ponto, tá? Então, você acaba fazendo um controle mais dosado, tá? É importante, para frisar esses conceitos, que faça edição de fotos no seu editor, tá? É muito importante. Mexa, você não vai perder sua foto, você não vai estragar, porque tudo que você faz de ajuste, você consegue reverter depois, voltar atrás, não tem problema, tá? Mas o importante é que teste, tá? Agora eu só estou passando por cima mesmo quais são os que a gente tem em comum entre quase todos os celulares, que é exposição, o realce, que eu mostrei através desses dois aí, e agora eu vou falar sobre sombras, tá? Marcelo, o Fala. realce, ele é subdividido em dois, em autoluzes e luminosidade? Olha, o iPhone ele fez essa divisão dessa forma, tá? Mas o comum é que ele apareça única e exclusivamente como realce, tá? Na maior parte dos aparelhos, tá? Então é bem provável, bem provável. Eu vou pesquisar sobre o G82 especificamente, tá? Mas pelo que eu me lembro assim de cabeça, o Motorola ele faz somente como realce, tá? E isso não quer dizer que é melhor ou pior, tá? É só uma outra forma de apresentar a mesma coisa, tá? Ok. Aqui eu falei dos dois para representar um só apenas, tá? Acaba sendo mais específico aí. Você certamente vai ter o de sombra, tá? E aí a gente vai ver que ele é meio que o único ao contrário, né? Na verdade, assim, ou se bem que não, né? O meu é realce. O seu é realce, né? É. Falei para você. Olha lá, sombras.
Aí é que tá. Eu aumentei, a sombra não aumentou, muito pelo contrário, ela diminuiu, né? Então é importante entender que o conceito de sombra aqui é inverso dos outros, né? Então, se eu estou aumentando sombras, eu não estou aumentando a sombra propriamente dito, né? Eu estou aumentando a ausência dela, tá? Então, aqui, aumentar o termo de sombras não significa que eu coloquei mais sombras, muito pelo contrário, eu deixei menos sombreado e vice-versa. Vamos ver o que acontece. Então, se eu quero menos sombras, eu vou colocar para o negativo. Se eu quero mais sombras, eu vou colocar para o positivo. No caso aqui, eu queria diminuir a quantidade de sombras, tá? Eu queria deixar mais claro ainda a minha foto, então eu subi o conceito de sombra. Então aqui, o que mexeu, Jaqueline? Mexeu somente nos tons de sombra da minha foto. Então, se você uma foto fala, puxa, achei que está com muita sombra, quero que tenha menos, você aumenta aí o grau de sombras na sua edição de foto. Ah, achei que ficou muito claro, quero que as sombras fiquem mais marcadas. Aí você mexe para baixo o ícone aí, o ajuste de sombra, tá? Perfeito. É importante também, esse também vai ter em todos os telefones, tá? Outro que tem em todos os telefones, ainda passando aqui pelo nativo, que é o contraste, tá? Esse aqui, se a gente for falar na linguagem não técnica, né? Ele parece que deixa as coisas um pouco mais marcadas, mais vibrantes. E, na verdade, o contraste é justamente o que ajuda a diferenciar as cores, os brilhos, tá dentro de uma foto. Então, quando eu falo que eu vou colocar mais contraste, eu estou diferenciando mais a diferença de luz e cor na minha foto, as diferentes luzes e cores que existem na minha foto, tá? Qual que é a melhor forma de entender o resultado disso? Mexendo nos controlinhos do seu editor. Vamos ver o que acontece. Menos contraste, tá vendo? Então, a gente tem algo mais uniforme, as coisas não se destacam muito entre elas, ela fica mais chapada, né? Se eu coloco mais contraste, a gente vê que existe um maior destaque, uma diferença maior entre os brilhos e as cores da nossa foto, tá? Eu acho que talvez aí seja o conceito mais difícil de se explicar em palavras, tá? Eu acho que é sempre o que é mais confuso de explicar. Ficou claro a diferença? Eu vou passar de novo aqui, tá? Então, só vai passar a sombra novamente. Aqui escolhi essa sombra para deixar mais claro. Então, contraste a menos, eu tenho uma foto que contrasta menos entre cor e brilho, das diferentes cores e brilhos dentro da minha foto. Eu quero que haja um maior destaque, maior contraste entre os diferentes brilhos e cores da minha foto, eu ponho o contraste para cima. Eu acho que minha foto ela já está originalmente bem contrastada nesse sentido, então eu aumentei só um pouquinho, tá? Vamos lá. Aí, além disso, tem outros conceitos que dá para a gente brincar, como brilho, tá? E nem todos têm, então eu não vou entrar aqui. Tem o tal do ponto preto, que o Jonathan falou, depois eu até entro em detalhe, de repente, com ele, se ele quiser, sobre esse tema, que eu não vou falar, porque não é em todos que tem, tá? Acaba sendo quase que uma ramificação do contraste, tá? E aí eu já vou para outro que tem uma função, que tem em todos os aparelhos de telefone, que é a saturação, que aí a gente vai brincar com a cor. Aí eu exagerei, tá? Levei para o limite para a gente ver quando estoura as cores, e é aqui que a gente vai usar para a gente fazer, inclusive, Jaqueline, o preto e branco, tá? Então, ou eu toda a saturação, ou eu aumento toda a saturação, aqui é que eu vou brincar com a cor, tá? Não quis mexer em nada, em alguns vai ter o brilho da cor, tá? Se o seu não tiver, não se preocupe, você vê que ele não estoura, mas ele, de repente, só traz um brilho mais sutil para a cor, mas eu não vou mexer aqui também não. E a gente tem um outro que é muito comum em outros telefones, que aí é calidez, ou, que é o mais comum da gente encontrar, é a temperatura de cor, que é quando a gente vai deixar a foto mais quente ou mais fria, tá?
E aí eu vou mostrar para vocês mais fria, tá? Então, se eu levo para o lado azul, eu tenho uma foto que, enfim, perdeu todo aquele alaranjado que estava, porque ela já era naturalmente mais quente, ou eu posso deixar a foto ainda mais quente do que ela já é, tá? Aham. Esses conceitos vão ter em todos os aparelhos. Eu considero que são os principais, que é o que eu quero que vocês mexam nesse início para quem está começando agora, tá? E se sentir à vontade, desbrave os outros conceitos também. Então, a gente falou sobre exposição, a gente ainda vai mostrar um pouquinho mais, tá? Exposição, realce, tá? Sombra, contraste, saturação e temperatura de cor, tá? O contraste com o brilho também está bem parecido, né? O seu celular, ele tem brilho, é isso? Não, eu falei que contraste e brilho são bem parecidos. Eu não sei se o meu, ainda não olhei isso, não, eu estava prestando atenção na sua explicação. Não, então podemos dizer que sim, porque ele vai diferenciar mais, né, o brilho e as cores quando você aumenta o contraste e diminui. Não necessariamente deixando a sua foto mais brilhante, mas ele consegue diferenciar mais os diferentes contrastes na foto, tá? Ele consegue fazer uma diferenciação maior das diferentes cores e claridades dentro de uma foto. Então, não necessariamente são tão distantes assim, tá? Uhum. Aqui, só para concluir o vídeo mesmo, Jaqueline, eu vou mostrar que tem outras várias funções no iPhone e provavelmente no Motorola, no Samsung, no Xiaomi, vão ter outras diversas que você tem que mexer para entender o que ele oferece, tá? Então, mas o iPhone dividiu o realce em dois, então quer dizer que o meu é pior? Não, talvez o seu tenha outras coisas que o iPhone não tem, tá? E a vinheta é um efeitinho também bem legal, que normalmente tem em todos os telefones, tá? Mas eu passei rapidinho só para a gente ter um primeiro insight, né, da edição de fotos. Eu já vou voltar para apresentar a tela, eu só queria reforçar, tá? Não fiquem, quem não está acostumado a mexer, não fique ansioso, tá? Eu queria dar um overview mesmo sobre o que é cada coisinha, tá? Para a gente começar a entrar mais a fundo. Eu vou passar um exercício para vocês, pedindo que vocês mexam especificamente nesses conceitos que eu passei hoje, tá? Jonathan, e para o pessoal já avançado, não tem problema. Se quiser mexer em mais coisas, está liberado também, tá? Mas a gente vai brincar com fotos que a gente fez ao longo aí dessa nossa jornada, tá? E entender quem está começando a mexer agora, que é normal se sentir confuso. Portanto, pega a sua foto e brinque para cima, para baixo, para cima e para baixo. Entenda o que muda para você frisar. Uma hora, você já vai fazer, por exemplo, Jaqueline, como o Jonathan fez aqui, que pegou, olhou e falou, quero aumentar a exposição, quero diminuir sombra, quero botar mais saturação. Tá? Que é basicamente o que você falou, mas com aspectos técnicos. Ele já imaginou o aplicativo dele, como ele faria essa solução. E esse conhecimento ele adquiriu provavelmente mexendo. E mexendo muito, e estragando muita foto, mas depois revertendo e começando o processo todo de novo, tá? Então, nada impede você de testar. Ok. Seu processo de aprendizado foi diferente desse que eu falei, Jonathan? Fala para mim. Que ele não está me ouvindo. Mas vamos seguir. Na época, assim, Photoscape, não sei se você conhece o programa, Photoscape, editor de foto para Windows. Eu estou ouvindo meio mal agora, eu não consegui entender muito, Jonathan, desculpa. Também não estou ouvindo bem, não. Mas não tem problema. Depois você escreve aqui para gente. Vamos para não estourar o tempo aqui, eu vou voltar para a apresentação aqui e passar mais alguns exemplos para a gente frisar isso daí, tá bom, Jaqueline? Eduarda, Natália, tá tudo certo? Vocês estão muito quietinhas. Tudo certo. Então tá bom. Vamos lá apresentar e concluir aí
a primeira parte de edição, porque a gente vai ver mais um pouquinho ao vivo, daqui a pouco a gente está juntos, né? Então, só para vocês verem que essa ediçãozinha do vídeo, o antes e o depois, eu gosto mais dela mais clara, mas enfim, não é uma verdade, a foto já estava legal, né? Então, trouxeram alguns elementos, essa minha mexida, né? Principalmente no topo, mas eu perdi um pouquinho do desenho da luz do vitral, né, que batia provavelmente vindo da outra janela. Isso é uma catedral que fica em Belém do Pará, tá? Só por curiosidade. E aí, só para a gente concluir e reforçar um pouquinho mais, aqui eu tenho algumas telas já do Lightroom, tá? Então, não é o nosso aplicativo nativo, tá? Só para explicar um pouquinho melhor esses conceitos, tá? Então, Jaqueline, exposição. Lembra, eu mexo na minha foto como um todo, não tem termo. Ou eu deixei tudo mais claro, ou eu deixei tudo mais escuro, tá bom? Então, aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho uma foto com a exposição no meio do caminho. Do lado esquerdo, ó, diminui a exposição. Repara que a foto inteira escureceu. Não teve meio caminho. Eu escureci o rosto, escureci o fundo, escureci a roupa, escureci tudo. E aqui eu fiz o inverso. Aumentei a exposição, logo eu tenho a foto toda mais clara e a foto aqui mais claro ainda, tá? Então, exposição é isso. Mexi nela, eu vou clarear ou escurecer minha foto como um todo. O realce, né? Você vê que quando eu saí do iPhone, ele não tem alta luz, luminosidade, ele tem realce, tá? Então, aqui eu tenho dois exemplos. O realce para baixo, tá vendo que eu mexi somente nas cores de luz do rosto dela, nos dois exemplos? Uma tá com realce para cima e o outro tá com realce para baixo. E repare que eu mexi o realce bem para cima e o fundo quase não mudou. Mas o rosto dela mudou bastante. Então, o realce ele vai mexer somente nos pontos principais de luz, tá? Então, essa é a diferença. Se eu quero mexer na claridade como um todo, eu vou mexer na exposição. Se eu quero mexer somente na claridade principal da minha foto, aí eu vou mexer no realce, porque aí é um ajuste mais fino, tá bom? Vamos passar rapidinho na sombra. Então, mesma coisa aqui, ó, sombra mais próximo da metade, sombra para cima quer dizer que eu aumentei a ausência de sombra, né? Então, clareou um pouquinho mais a foto. E se eu quiser clarear mais ainda, como nesse caso, repare que até o cabelo apareceu mais. Reparei o cabelo. Mas aí já até passou do ponto, né? Então, cuidado em tirar toda a sombra da foto, porque a sombra é importante. Mas também muito cuidado em colocar toda a sombra, porque aí eu quase perdi o fundo da foto. É, de novo, uma forma de você mexer tipo realce um pouco mais sutil, né? Não é tão pré-definido como é na exposição, onde clareia tudo ou escurece tudo, né? Mas é só para ficar um pouco mais claro o conceito. Tá? Mesma coisa aqui com contraste. Então, o mesmo exercício. Contraste próximo do meio. Se eu aumento o contraste, repara como... Sim, você tem razão. Aumentou o brilho da foto. E aumentou a diferença entre os diferentes tons de cor, de pele, tudo. Então, o contraste faz isso. Ele grita a foto. Como eu aumentei muito o contraste, aqui ficou exagerado, né? Então, foi demais. E aqui talvez tenha sido até de menos, né? A foto ficou mais opaca. No caso, o meio do caminho para essa foto de fato era o melhor, tá? Aqui é só para exemplificar e ver como existem várias formas de enxergar os mesmos conceitos. E a saturação, eu não trouxe exemplo porque ele é mais claro, né? Aumentou demais a saturação, é muita cor. Abaixou toda a saturação, é o preto e branco. Deixa eu voltar aqui para a gente não atrasar a entrega da nossa aula para o Edson, porque ele tem muitos recados importantes para vocês. Pessoal, exercício dessa semana que eu vou mandar para vocês, vou mandar por escrito para o Edson, ele também tem que passar para as outras turmas, pegar a sua foto favorita,
tá? Que você entregou em algum momento do nosso curso. Se não entregou, é a chance de entregar, tá? Pegar a sua favorita e usando o editor tipo que você tem, tá? O nativo do seu celular, fazer uma edição de foto, mas brincando com esses conceitos: exposição, realce, contraste, saturação. Esqueci algum? Sombra. É isso. Então, mas eu vou mandar isso bonitinho escrito para apresentar o antes e o depois da sua foto, tá? Então a gente vai com esse processo de edição e a gente, ao vivo e a cores, a gente vai brincar um pouco mais, Jaqueline, sim, com os programinhas que tem, tá? E luminosidade, né? Que é o realce. O seu tem luminosidade? Não, então é realce. Então, é exposição, realce, sombras e saturação. E Isso. contraste. Cadê o contraste? Será que eu não... Mas eu, o contraste está aqui. Mas eu vou escrever bonitinho para vocês, tá? E eu tenho a missão aí de dar uma olhadinha no G82 da Motorola para falar sobre zoom óptico e zoom digital com você, tá, Jaqueline? Muito obrigada. Ed, entreguei a tempo, você tem ainda 5 minutinhos com ele. Oi, tô aqui acompanhando. Que ótimo. Estou curioso para ver esses exercícios também. Preciso dizer que vocês têm praticado bastante e está dando orgulho de ver a execução desse projeto. A gente está muito ansioso, está muito empolgado com a oficina presencial, com o encontro prático que a gente vai realizar. Bom, aí eu tenho alguns avisos. O primeiro aviso é que a gente vai executar a aula prática no domingo, no dia 15 de julho. Não, 16 de julho, não é isso? Dia 16 de julho, domingo, dia 16 de julho. A gente vai fazer uma sequência de aulas, né, das 3 cidades. A gente vai fazer sexta-feira em Congonhas, sábado em Ouro Branco e no domingo em Brumadinho. A ideia é a gente fazer essa aula a partir de 1h da tarde, de 1 até as 5, 5h30. E aí, o que a gente precisa ver com vocês é o que é que vocês pensaram em registrar, em fotografar, né? Qual é o elemento, ou quais são os elementos, os objetos que vocês pensaram em fotografar? Hoje a gente está com um problema de internet, eu acho, em Brumadinho, né? Poucas pessoas estão aqui ou conseguiram continuar na aula. Estou recebendo aqui recados dizendo que a internet está ruim. Mas a gente pode marcar um novo encontro para discutir essa questão especificamente. Mas eu gostaria de escutar vocês. E a Natália está dizendo que no domingo, dia 16, ela vai estar trabalhando, né? Eduarda, Jaqueline. Uai. Se não tem outra data, vai 16, né? Para mim também puxado, mas tudo bem. Vamos embora. Eduarda. Pra mim pode ser também. Tá. Então, vamos... Zeca, quer falar alguma coisa? Hoje a gente está com poucas pessoas, né, por conta da internet. Sendo interessante, assim como você falou do que fotografar, ou o que os alunos estão pensando em fotografar, talvez a gente colocar isso numa enquete no grupo, né? E aí dá uma amplitude maior em relação a essas questões. Eu acho, né? até, Zeca, que a gente pode fazer essa enquete, ou a gente pode marcar também amanhã ou na quarta-feira, mais uma reunião rápida, nossa, aqui, com mais pessoas presentes, para a gente discutir isso, né? Porque senão a gente vai ficar aqui falando, e a Natália já, por exemplo, falou da não disponibilidade dela. Mas a gente tem outros alunos também, né? Então, acho que a gente pode fazer essa enquete, para a gente saber o que vocês estão pensando de registrar, mas a gente pode fazer também uma chamada nova
com mais pessoas presentes para a gente discutir isso. Acho que é isso. Vocês pensaram em alguma coisa? Natália, Jaqueline, Eduarda? Se for deixar eu falar, eu vou querer natureza. Agora tem que, né? Temos que ser democráticos, né? O pessoal quiser, se não tiver mais votações de outras coisas, também, para mim, está tudo bem. Na aula anterior, a gente tinha comentado aqui a respeito das comunidades quilombolas, Também. né? É. E Jaqueline deu algumas sugestões, não foi isso? Porque o Jonathan falou, né? Foi até ele que falou sobre os quilombolas. Agora, para nós irmos lá, para nós podermos fotografá-los, né? Participar lá como é que fala? O pessoal recebe a gente com cantoria, né? São vivências que eles vendem, entendeu? Entendi. Depois tem almoço, nesse caso é antes do almoço. Então, teria, Edson, que ligar para ele para ver se eles vão, né? Se vai ser cobrado uma vivência, se a gente pode ir lá para a gente fotografar, falar do nosso projeto. Então, o que eu te falei, eu tenho o telefone da Fabiana, que é lá do Quilombo do Ribeirão, que é o que eu conheço. Uhum. Então, tem que saber se eles vão receber a gente, eu nem sei, né? Se vão incluir isso em vivência, teria que conversar. Tá. Né? Então, eu ou o Zeca, a gente vai te chamar no privado para a gente trocar esse telefone, para a gente fazer contato com ela, para entender um pouquinho melhor dessa logística também, tá? E aí a gente volta a falar sobre isso para saber se esse for o tema, a gente precisa colocar suas condições todas e, obviamente, que algumas questões o projeto pode arcar, outras questões a gente vê como resolver. Né? Para adiantar aqui, eles estão no projeto Céu de Montanha, tá? Caso vocês queiram entrar no Instagram do Céu de Montanhas para olhar como é que é a vivência deles, né? Tá. Mas de repente eles aceitam a gente pelo projeto e não pela vivência. Uhum. Né? Tá, tô anotando aqui Céu de Montanha para a gente pesquisar. Agora lá tem estrada de terra também, tá, gente? Para chegar lá tem estrada de terra. Tá, e é muito longe, é fácil acesso, apesar da estrada de terra, como é? Não, é fácil acesso. Não é muito longe, não. Não sei quantos quilômetros está aqui de Piedade, entendeu? Mas as estradas são boas, não está chovendo. Não é toda de estrada de terra, não. É uma parte. Tá. Tá? Agora, questão de natureza, também a gente tem uma natureza maravilhosa aqui na região. Você passou por aqui esses dias. Sim. Eu vi uma pessoa que fotografou aqui o topo do mundo, que é maravilhoso, né? Que o Marcelo até perguntou, você estava muito alta, né? Realmente, o topo do mundo, onde é muito bacana lá de fotografar. Bom, tem tanta coisa aqui, gente. Tem muita coisa aqui. Sim, agora, tem muita coisa. A Natália não está podendo falar, né, Natália? Eduarda quer falar alguma coisa? Ó, vamos fazer o seguinte. Zeca, vamos anotar na nossa agenda. A gente vai conversar a gente vai chamar esse assunto no grupo e a gente volta nesse assunto na data da oficina e nesse assunto do objeto que vai ser fotografado. E aí a gente pode... É só pergunta para a Natália aqui, a nossa oficina ela vai começar no período da tarde, né? Se teria possibilidade de ela participar, né? Não precisa, assim, talvez não pegar toda a oficina, mas se ela conseguir pegar alguma parte, depois ela responde. Ou ela coloca no chat. Mas é isso, acho que para a gente finalizar aqui, a gente volta esse assunto no grupo.
tanto da enquete em relação ao que vai ser fotografado, quanto a participação de todo mundo na aula prática, tá bom? Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês que conseguiram finalizar essa aula, também pelas condições da internet que não está ajudando hoje, mas agradecer a presença de vocês, agradecer a participação de vocês no projeto, vocês têm sido exemplares, e a gente volta a falar, Marcelo, obrigado também, e a gente volta a falar amanhã ainda, tá bom? Natália está dizendo que até às 14h30 vai estar trabalhando. Tá. Beleza, a gente volta a falar, Natália, tá bom? Pessoal, beijo para todo mundo, muito obrigado. Valeu, gente, brigadão. Valeu, muito obrigada a vocês todos, tá, gente? Em breve estamos juntos, vai ser demais. Vai ser legal. Já estaremos juntos. Obrigado. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço a todos.